Fala para ele, usa-me. Compreender, fala além da nossa compreensão, fala no Espírito, fala, meu Deus, de tal forma que haja em nós uma conversão verdadeira para a palavra do Senhor, que seja o teu Espírito a falar, a direcionar e a nos ensinar cada versículo, cada palavra dessa carta aos Romanos. E quem crê diga amém. Amém. E graças a Deus. Amém? Hoje no terceiro estudo nós vamos ler 2 versículos, que é o 14 e o 15, porém eu quero relembrar o verso 8 em diante. Diz assim, Romanos capítulo 1, verso 8: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo
algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então, Paulo, nesses dois versículos, 14 e 15, ele traz eu diria, o principal motivo da carta aos Romanos. O principal motivo dos 16 capítulos que nós vamos ler ao longo dos meses, ou talvez ano, está justamente nesses dois versículos, quando ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então, Paulo começa esse versículo dizendo: eu sou devedor. Ele coloca na carta aos Romanos dizendo: eu sou devedor. Ora, qual a dívida? Qual a dívida Paulo tem para com os romanos? Já que Paulo sequer os conhece pessoalmente, porque Paulo não foi o fundador da igreja, Paulo nunca esteve em Roma, mas se sente e se coloca como um devedor. Ora, nós podemos pensar de duas maneiras. Primeiro, no capítulo 1, no verso 1, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, se ele é um servo de Cristo, ele é um escravo que cumpre a vontade do seu Senhor. Então vai lá e cumpra com o seu chamado, Paulo. Vai lá e paga a sua dívida. Isso é uma forma de pensar, mas isso seria como se fosse um fardo. Já que você é um servo, você é obrigado a ir. Então você vai lá e paga a dívida. Eu não creio assim. Eu creio como está no verso 5, Romanos 1, verso 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Ou seja, Paulo, ele recebeu a graça de Deus. Amém, pessoal? A graça é um presente. Um presente é um fardo ou é algo que te anima, te alegra? É óbvio que te alegra, te deixa feliz, contente, te coloca para cima. Sim ou não? Quem não gosta de ganhar presente? Todo mundo gosta. Então a graça é um presente. Então Paulo não está devedor porque ele é obrigado. Não. Ele está devedor porque ele recebeu um presente, uma graça tal qual ele não é merecedor, como eu não sou, como a senhora, o Senhor não é, como ninguém que me ouve nesse momento é merecedor de tamanha graça de Deus. Agora, qual é a dívida de Paulo? A dívida de Paulo está justamente no verso 15, ele diz: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o quê? O Evangelho. Então, a dívida de Paulo é o Evangelho. Ele está
dívida com os romanos, e não só os romanos em si, mas nós podemos colocar todos, absolutamente todos que estão aqui a nos ouvir, todos que estão lá fora, numa vida perdida pelos vícios, pelas traições, pela cobiça, pela ganância. Paulo se coloca como devedor de absolutamente todos. Agora, esse dever ao Evangelho, aos romanos, e ele especifica, ele diz: sou devedor aos gregos, aos bárbaros, aos sábios e aos ignorantes. Essa dívida não é com Deus, presta atenção. Quando Paulo recebe a graça, ele recebe um presente de Deus. Então ele não pode estar em dívida com Deus, apesar que todos nós, até a conversão, até a transformação, temos dívidas, e dívidas essas impagáveis. Só que a dívida que nós temos chama-se pecado. O pecado rouba a glória de Deus, e nesse ponto todos nós estamos em dívidas com Deus, até que pelo sangue de Cristo somos resgatados dessa dívida. Amém, pessoal? Agora, quando somos resgatados, lavados por tamanha graça, essa graça, repito, é um presente. Se eu te der um presente nessa noite, eu pergunto: o que vai ser a sua reação? Você vai meter a mão na sua carteira, na sua bolsa e pegar um dinheiro e pagar esse presente? Não. Presente é algo dado, então você o recebe de bom grado. Então a dívida de Paulo não é com Deus, mesmo porque se fosse com Deus não poderia pagar, não teria como pagar, e se fosse pagar, ora, teria que pagar com a vida, e não tem como assim fazer. Por quê? Porque se assim fizéssemos, a salvação não seria pela graça, seria pelas nossas obras. Então, o que acontece aqui? Quando uma pessoa, ela recebe a graça de Deus, ou seja, ela recebe o perdão de todas as suas dívidas, ela naturalmente, por não ser merecedora, ela se torna uma pessoa em dívida, não com Deus, mas com todos aqueles que, como ele, que como ela, também carece dessa graça. Vocês estão entendendo, pessoal? É preciso que você entenda. Se você entender esses dois versículos, e eu separei a reunião inteira de hoje só para você entender esses dois versículos, porque se você entender esses dois versículos, você entendeu o Evangelho, você entendeu a salvação pela graça. Então, quando Paulo, no verso 5, recebe a graça, recebe o perdão, recebe o presente de Deus, e como ele não merece, ele então passa a ficar em dívida com os outros que também não merecem. Então a dívida que eu tenho, que você tem, não é com Deus, é com o seu próximo, é com o grego, o bárbaro, o sábio e também você deve isso a eles. O que eu devo, pastor? O que Paulo devia a eles? Porque uma dívida só pode ser, vamos dizer assim, efetuada, como dívida de três formas, eu diria. Primeiro, você pega emprestado de alguém, sim ou não? Você está devendo a pessoa, correto, pessoal? Você rouba alguém, como foi o caso de Zaqueu, e você está em dívida
pessoa que você roubou. Ou num terceiro caso, ou numa terceira hipótese, imagine que o João pede para você levar R$1.000 até a Maria, e enquanto você não entregar esses R$1.000 a Maria, você está devedor ao João, está em débito com ele. Então você precisa ir lá e pagar, fazer chegar aquela pessoa a quem de direito foi destinado. E o Evangelho de Deus foi destinado para quem? Para todos. Todos os que creem. Todos receberão o Evangelho, mas nem todos crerão. Mas todos serão alcançados, porque o Evangelho é para todos. Então, Paulo está em dívida, não porque tomou emprestado, não porque roubou, e não porque recebeu deles uma incumbência a entregar alguém. Ele está em dívida porque ele, Paulo, recebeu do próprio Deus a graça, o presente da salvação, ao qual Paulo não era merecedor. Então, quando alguém recebe a graça de Deus, essa pessoa automaticamente, isso aqui é totalmente espiritual, não precisa ninguém cobrá-lo, a pessoa cuja graça alcançou se sente cobrada em dívida, se não leva o Evangelho ao próximo. Não consegue ficar sem falar de Jesus, sem falar do amor de Cristo, porque é algo mais forte do que ele mesmo, do que ela mesma. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? É por isso que Pedro vai dizer: de graça recebi e de graça vos dou. Ou seja, todos os que receberam essa graça, essa transformação em seu ser, esse perdão dos seus pecados, e de fato se sentiram perdoados, e como Paulo diz, não apenas se sentiram, mas tomaram posse desse perdão, e se colocaram como tal, ou seja, como homens perdoados, mulheres perdoadas. Essa criatura está naturalmente em dívida com o seu próximo. Vocês estão entendendo, pessoal? Então Paulo tem uma dívida com Deus? Não. Com quem? Com o seu próximo. Agora, Paulo decide pagar essa dívida. Ele decide que essa dívida será paga. Então ele diz, versículo 15: e assim quando está em mim, vírgula, estou pronto. Estou o quê? Ora, Paulo diz: eu estou em dívida, mas eu estou pronto para pagar a dívida. Será que você tem dívida? Dívida. O problema não é ter dívida. O problema é no dia que chega a dívida, você não está pronto para pagar. Você não está pronto para executar a sua dívida. Onde o senhor quer chegar? Muitos, infelizmente, receberam o Evangelho de Cristo e guardaram as 7 chaves dentro do seu coração, e ali está guardado, porque não tem uma pessoa, não tem uma alma que ele possa olhar para o lado e dizer: eu paguei a dívida com ele, eu paguei minha dívida com ele, eu levei o Evangelho para ele. Foi feita uma pesquisa e foi comprovado que 95% dos evangélicos, cristãos mesmo, já de 4, 5 anos,
nunca tinham até então levado uma pessoa na igreja. A pessoa recebeu o Evangelho de Cristo e simplesmente se calou e não anunciou a quem quer que seja. E quando eu falo anunciar, preste atenção, eu estou falando de pregar o Evangelho. Eu não estou falando de fazer convites para a igreja. Compreende ou não? Você pode fazer centenas de convites sem evangelizar nenhuma pessoa. Paulo não está dizendo eu vou ir até vocês e estou pronto para ir até vocês para convidar vocês para o culto. Não! Paulo diz: estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Eu estou pronto para levar o Evangelho a vocês. Ou seja, eu estou pronto para fazer o que eu estou fazendo aqui. O que Paulo estava fazendo? Pregando, anunciando. A Bíblia diz que Paulo certa vez pregou tanto, até alta madrugada, altas horas, que um cochilou, dormiu, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Paulo foi lá, levantou ele, falou: você está vivo, meu filho, vamos continuar a pregação, porque o Evangelho tem que ser pregado. Você tem que pregar o Evangelho. Preste atenção, para você nunca esquecer. Quem tem que pregar o Evangelho não é o pastor, o líder, ou autoridade, ou quem quer que seja. Quem tem que pregar o Evangelho é todo aquele que recebeu a graça de Deus. Se você é alguém que recebeu a graça de Deus, sobre você pesa, e não é um peso de fardo, é um peso glorioso, prazeroso, de ter que levar o Evangelho a quem quer que seja. Então é sua obrigação, você que está me ouvindo aí sentado com a Bíblia na mão, é sua obrigação pregar, é a obrigação de vocês pregarem. Todos quando receberam a graça tem que pregar. Pregar não é dizer domingo tem culto na minha igreja, pregar não é dizer quarta vai ter uma reunião especial. Pregar é anunciar que Deus é santo. Faz assim, Deus é santo. Deus é santo. O pecado separa a gente de Deus, a cruz nos aproxima, e pela fé somos salvos por meio da graça. Você tem que pregar que Deus é santo. Você tem que dizer para as pessoas que Deus odeia o pecado, que o mundo está caído por causa do, e que as pessoas estão caídas por causa do pecado. Talvez você vá entender o que eu estou falando. Tem pessoas que quando nova era muito alegre, muito para frente, muito animada, era cheia de vida. Chegando à fase adulta, praticamente se transformou em uma outra pessoa, sem vida, sem alegria, sempre com o rosto fechado, sempre com palavras duras, entristecido, semblante caído. E o que é isso, pastor? Pecado gera morte. A morte está na pessoa. A pessoa acha que está viva, que está arrebentando, porque acorda cedo, vai trabalhar, sai do trabalho, corre, vai para a academia, sai da academia, vai direto para uma balada, uma festa, volta, no outro dia vai trabalhar de novo, no outro dia a rotina, parece que ela está viva assim, sabe? E daqui a pouco chega fim de semana e vai para a festa, e vai para isso, vai para aquilo, tira foto sorridente e parece que está viva, mas está porque está vivendo sobre o pecado.
E o salário do pecado não é vida, é morte. É por isso que você vê as pessoas estampando as capas das revistas, bonitas, um Photoshop maravilhoso, um rosto que parece que está brilhando. E na semana seguinte vem a notícia: estavam brigando, separou, teve traição, um quase matou o outro, já está no 10º casamento. O que é isso? É a ilusão do mundo. E nós que recebemos a graça, temos que pregar. Deus é santo, o pecado te separa de Deus, mas eu tenho uma boa notícia: existe a cruz de Cristo que te chama, que te abre uma porta para que pela fé você adentre o reino dos céus. Amém, pessoal? Fique de pé, por favor, antes que você durma aí e eu jogue o tapete aí. Amém. Nós temos que pregar. Pregar é falar do amor de Jesus. Pregar não é dar um panfleto, não é fazer um convite. Pregar é pregar 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora com a mesma pessoa. Que isso, pastor? Isso é pregar. E quando foi feita a pesquisa, foi comprovado que 95% não faz isso. Não estou falando você convidar alguém, não estou falando você entregar o convite para alguém, não estou falando você pregar ao ponto de entrar na alma da pessoa, chamar ela para Cristo, trazer ela a Deus, e ela vir à casa do Senhor. Vocês estão entendendo? Vou te dar um exemplo que é recente. Domingo agora eu fui fazer 3 visitas, 2 da qual eu fui e preguei. Eu preguei quase 1 hora, porque tem coisa que você tem que falar até molhar a cabeça do ser humano. Amém, pessoal? Com a palavra, porque se você fala, sabe aqueles que entram na água e saem com o cabelo seco ainda? Sim ou não? Não olha para mim não, pessoal. Tem que ficar um tempinho mergulhado para a pessoa conseguir ter o cabelo molhado, ou seja, a cabeça molhada pela palavra. Aí quando a cabeça foi alcançada pela palavra, eu disse: olha, você vai se arrumar agora e você vai para a igreja agora você já se arruma aí e vai direto para a igreja. Para tudo que você está fazendo, você tem que ir hoje. Aí o outro, isso era 4h30, 7 horas eu estava aqui. O outro, eu saí já de uma casa, fui na outra. Uma luta com o rapaz me atender. É um tal de estou tomando banho, que estou tomando banho, e que esse banho não acaba. Eu falo: não, espera. Avisa lá que eu estou esperando ele tomar esse bendito banho. Acho que nunca tomou um banho tão demorado. Não falei: não tem problema, espera. Quando saiu para fora, falou: ai pastor, entra aqui. Eu falei: não quero entrar não, só quero te dar uma palavra. O último que eu vim evangelizar, que eu falei de Jesus, não demorou 3 meses, ele morreu, foi embora. Talvez seja a sua última chance, meu. Eu não estou aqui à toa não. Eu vim aqui porque talvez é a sua última chance. E palavra. Sabe por quê? Quando eu chamei ele veio à porta, sabe o que ele falou? Pastor, eu não quero ir para a igreja não quero saber de igreja não. Quando eu tiver vontade eu vou. Aí você acha que eu falei: então tá bom, valeu. Você não quer? Tchau.
Amém, pessoal? Eu perder para o diabo é ruim. Perder para o diabo? Não, não perco. Falei, rapaz, presta atenção. O que está na sua cabeça, para começar, não foi você que colocou, mas o diabo. Porque o que não quer você na frente de Deus é o diabo. Ah, eu sei, você sabe, mas está dando vazão ao diabo. E o diabo se aproveita de gente assim, que abre as portas para ele entrar. Ele entra e ele domina a mente, e ele leva você a fazer o que ele quer, e não fazer o que Deus quer. E a palavra desceu. E foi. Acho que foi uns 15 minutos. Quando acabou, eu falei assim: você vai agora para a igreja. Eu vou lá correndo agora abrir a igreja, já era 6h35. Falei, vou correndo lá para a igreja, agora vai ter um culto de 7 horas, você vai correr para a igreja. Não já tomou banho? Então já está pronto. Foi um dos primeiros a chegar, não deu 15 minutos, chegou. Acabou o culto, ele veio aqui me cumprimentar. Falou assim: pastor, foi a melhor coisa que o senhor fez, eu ter ido lá hoje. Vou fazer uma besteira. Falei, agradeça a Deus, porque é Deus que tem misericórdia disso. Você não pode estar entre os 95% que não pregam o Evangelho, que só dá um convite e vai embora, que fala, vai lá na igreja que vai ter culto e acabou. Não é possível que eu fique 1 hora, 1h10, 1h15, quarto, domingo, pregando a palavra para você, e você não tenha nem um pingo de palavra para dar para os outros. Não é possível. Então Paulo disse: eu estou pronto, e eu espero que quando acabar o culto, você também esteja o quê? Pronto, para levar a palavra de quem? De Deus. Tome assento. Agora, Paulo, ele diz que é uma dívida. Agora, como que eu posso fazer você entender melhor essa dívida? Eu vou te dar um exemplo, porque nós devemos pagar essa dívida. Porque, pensa comigo, imagina que você foi colocado junto com algumas pessoas dentro de uma caverna para morrer. E tem poucas horas ou dias de alimento, oxigênio, que vai levar vocês à morte. Então todos estão dentro da caverna, procuram uma saída. Aí você acha a saída. O que você faz? Você sai e dá no pé e diz: está vendo como eu sou esperto, eu encontrei a saída? Talvez é o que você faria. Ou será que você grita para todo mundo ouvir: eu achei a saída? Paulo encontrou a saída. Então Paulo diz: eu tenho que falar para todo mundo que tem uma saída, porque eu ia morrer. Compreende ou não? E eu não fiz ou criei a saída. A saída já existia, já estava lá. Para você entender, biblicamente falando, Deus me trouxe à memória, quando eu estava lendo esses versículos, de forma clara, como entender isso que eu estou falando. A Bíblia fala de 4 leprosos, que foram colocados para fora da cidade, e essa cidade chamada Samaria já estava numa miséria terrível, ao ponto de quererem comer os próprios filhos bebês. E nessa miséria, como sobraria comida para os leprosos que ficavam fora da cidade? Só que a fome vinha justamente por causa de um cerco que os inimigos assírios fizeram contra Israel.
Ou seja, os inimigos acamparam com todo o ouro, com toda a prata, com toda a abundância e sorte de alimentos, e não permitiram que o povo de Israel saísse para plantar, colher, e a fome se instalou. E passados alguns dias, esses leprosos, conversando um com o outro, disse: rapaz, ninguém mais trouxe-nos alimento, a gente vai morrer de fome aqui. Aí um falou assim: se a gente entrar na nossa cidade, por causa da lei que há na cidade, nós vamos morrer, vão apedrejar a gente até a morte, porque leproso tem que ficar separado. Aí um falou assim: mas se a gente descer para os assírios, que são nossos inimigos, eles também vão nos matar. Já viu aquela história que se ficar, se morrer, não tem para você ficar sem chance. Até que eu acho que o quarto pensou, falou: então, tentar entrar na cidade, correndo risco de morte, uma cidade que já está na miséria, não vai ser bom, não vai adiantar. Ficar aqui para morrer também não vai adiantar. Então vamos contra os inimigos, pelo menos, se deixar viver, pelo menos lá tem comida. E aí eles decidiram pela fé descer. E quando eles desceram, a Bíblia diz que Deus fez ouvir um som tão grandioso, de um exército poderoso descendo. Era como se Israel tivesse descido em peso para uma batalha, e os inimigos ouviram esse som e fugiram desesperados, deixando tudo eles deixaram. E eu pergunto: quem estava vindo? 4 leprosos. Olha o exército numeroso que Deus levantou, 4 homens leprosos. Eu acho que um carregando o outro, um segurando o outro. Bora, meu filho, vamos. E Deus faz o que tem que ser feito. Quando eles chegam lá, não tem inimigos, mas tem tudo, absolutamente tudo que eles precisam. Abre aí comigo 2 Reis, capítulo 7, versículo 8 e 9. Olha o que diz: chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali o que, pessoal? Prata, ouro e roupas. Comeram, beberam, ou seja, matou a fome, alimento de sobra, tomou prata, tomou ouro, rico, roupas, ou seja, se vestia agora de forma fina. E foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e o quê? E a esconderam. Então disseram uns para os outros: isso é glorioso, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós calamos? Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos, repete comigo, e anunciaremos a casa do rei. Você entende o que é ser devedor? Quem eram esses 4 leprosos para merecer tudo isso? Não merecia, mas Deus fez uma obra tão gloriosa, uma graça tão imensa sobre os 4, que eles se banquetearam, guardaram ouro, guardaram prata, pegaram as melhores roupas finas, aí foram para outra tenda, fizeram tudo de novo, guardaram, pegaram, guardaram, se encheram da graça, até que alguém espiritualmente ligado em Deus disse: meus irmãos, para, porque
nós já temos muito além do que poderíamos imaginar na vida inteira. Se nós não anunciarmos, se nós se calarmos e querer tudo só para a gente, nós vamos ser tidos como culpados. E a Bíblia diz que eles foram e anunciaram a cidade, e toda a cidade desceu. Deus quer te usar para anunciar o Evangelho para toda esta cidade, não só esta, mas tantas outras cidades. Mas eu vou ser bem direto: se você guardar só para você tamanha graça, você vai sentir como culpado. Paulo disse: eu estou pronto para levar, pronto para anunciar. Agora, o que eu estou fazendo há 42 minutos aqui? Pregando, anunciar. Paulo, ele não diz: eu estou indo a Roma para evangelizar os que estão perdidos. Não, ele vai evangelizar os perdidos, ele vai, mas ele diz que ele vai pregar para aqueles que já estão convertidos. Faz sentido isso para você? Pregamos para os incrédulos ou para os convertidos? Pregamos aos incrédulos ou aos convertidos? Pregamos aos convertidos. Pregamos aos incrédulos. Pregamos em tempo e fora de tempo. Pregamos quando se abre uma porta, pregamos quando se fecha uma porta. Pregamos quando temos a oportunidade de ter uma pessoa com tempo ao nosso lado. Pregamos quando alguém está correndo com pressa, às vezes não queremos ouvir. Pregamos a todo tempo. Pregamos para quem está na igreja, pregamos para quem está fora da igreja, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Amém? Agora, para finalizar, volta lá em Romanos capítulo 1, ainda no verso 14, eu até separei aqui para que você possa entender isso. Paulo poderia dizer simplesmente no verso 14: eu sou devedor de todos, e estaria tudo ok, porque de fato é isso. Mas observe que na atual conjuntura ele diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como o que, pessoal? 4 classes de pessoas daquela época. Os gregos, que tinham conhecimento, cultura. Os bárbaros, que não têm cultura nenhuma, que nem sequer falavam as mesmas línguas. Os sábios, os que eram inteligentes, toda sorte de educação. E os ignorantes, que eram os mais tolos possíveis que poderia haver. Paulo está dizendo: nem o que é sábio, inteligente, cheio de cultura e conhecimento merece a graça, e nem o que é ignorante, tolo, bárbaro, estúpido, sem conhecimento, está fora do alcance da graça. Ou seja, tanto um como o outro não merece, mas a graça está para
todos. Não é a sua condição, a sua classe, a sua cor, o seu estudo que te faz merecedor. Não faz. Não é a ignorância da pessoa que exclui ela da graça. Não exclui. A graça está para absolutamente todos. Fique de pé, por favor. Com a Bíblia na mão. Quando você entende que você é devedor a gente que é inteligente, sábio, culto, ignorante, estúpido, você começa a olhar a vida de forma diferente. Você não olha mais a pessoa pela cor dela, compreende ou não? Você não olha ela mais pelo estudo dela, pela condição dela, você olha todos como uma alma que, como a sua, necessita da graça. Então, ao invés de você ver uma pessoa passando cheia de tatuagem, julgar ela, você vai dizer: eu tenho que evangelizar ela. Ao invés de você ver uma pessoa negra, desarrumada, passando e julgar ele, você vai dizer: eu tenho que pregar para ele. Quando você vê uma pessoa num carro extraordinário, rico, você não vai ter medo ou vergonha de dizer: ele não vai nem me dar bola. Não, você vai dizer: eu tenho que pregar para ele. Eu tenho que falar de Jesus para ele. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu vou resumir isso num testemunho que eu tenho como experiência nos anos de evangelho. Em 2008, nós tínhamos uma obreira que servia a Deus. E ela estava no metrô de São Paulo. E ela passou e viu uma moça chorando aos prantos. E ela passou, voltou, e a moça chorando aos prantos. E uma voz como quem diz: prega para ela, fala de Jesus para ela. E na cabeça dela: não, mas aqui no meio do metrô tanta gente, não conheço ela, nem sei quem é ela, nunca vi ela, não vou me intrometer na vida dela. Quando o metrô veio, a mulher correu, se jogou. O metrô passou por cima dela. O sangue da mulher escorreu na cara da mulher. A mulher entrou em desespero. Pânico. Às vezes você não entende o seu chamado. O seu chamado é coisa séria. Chamado para ser servo, para pregar, com tempo e fora de tempo. Se eu guardar para mim, eu serei tido como culpado. Por isso, novamente, leia comigo em voz alta para que você não esqueça. Versículo 15. E assim, está fraco, diga: e assim, quanto está em mim? Está em você já? Sim. Não é, já está em você? Sim. Senão eu começo a pregar tudo de novo. Repete comigo: assim, quanto está em mim? Bate o pé e diga: estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma, em Monte Alto, em São Paulo, fora do Brasil, aonde Deus nos mandar. Amém, pessoal? Vocês creem nisso? Sim. Olha, o que eu vou falar é a pura verdade.
Se todos vocês tivessem um entendimento desses dois versículos, vocês iriam gastar a vida de vocês para pagar essa dívida. E se cada um de vocês ganhasse uma alma por ano, em 5 anos essa igreja teria que fazer culto de manhã, de tarde, de noite. O problema é que talvez você até hoje está nos 95% que não quer a igreja, só guardou para você. Que Deus possa te revelar a graça dele. Amém? Amém. Coloque a mão no seu coração. Eleve o seu pensamento a Deus. E onde você está, apresente a sua vida ao Senhor. Faça isso. Não espere por mim, não espere por ninguém. Apresente. Faça uma oração sincera. Esquece quem está do seu lado. Esquece seus afazeres. O nosso propósito nessa terra não é ter mais carros, mais casas, mais bens. O nosso propósito é alcançar mais almas, mais almas, mais almas, até que nós sejamos chamados pelo nosso Senhor.